Boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor te visite, que Ele te alcance, que Ele fale o seu coração, que Ele abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus preceitos. A expectativa para a mesa de hoje está muito alta, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Então já curte, comenta, compartilha com seus amigos e assiste esse programa até o final. Não é mesmo, Caio? É isso aí, Nath. Hoje é um programa muito especial, por dois motivos especiais. Se você quer saber um deles, fica até o final que a gente vai contar para vocês. Mas o principal é que hoje na nossa mesa tem duas pessoas muito especiais para mim. Recentemente recebemos o pastor que celebrou o meu casamento. E hoje eu tô recebendo um dos padrinhos do nosso casamento, amigos especiais, irmãos para toda a vida. E é com muita alegria que eu recebo aqui hoje Marcelo e Tati. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vidas que Edificam. Legal, obrigada, gente. E aí, amor, você começa ou eu começo? Pode começar, né? As mulheres são tão certas, então... Obrigada. Homem sábio. Ele é. É um prazer estar aqui com vocês. O convite, quando nós recebemos, ficamos muito felizes. E também um prazer de estar com o Marcelo. Primeira vez que a gente participa juntos, diretamente assim, de uma roda de conversa entre amigos. E o mais importante, que a gente vai falar de algo que vai edificar a vida das pessoas. Amém. Obrigada. Que bênção. Eu me sinto privilegiada pela oportunidade de conhecer você de pertinho, de conhecer a história de vocês. O Caio e a Ju falam muito bem de vocês. Vocês foram padrinhos de casamento deles, então já dá pra ver que essa conexão vem de muito tempo. E eu vou perguntar e pedir já para que vocês comecem se apresentando. Normalmente a gente vai fazer na apresentação dos nossos convidados, mas com vocês a gente quer fazer algo diferente. A gente quer que vocês se apresentem, falem quem vocês são, o que vocês fazem, como Jesus vê vocês. Legal. Bem, agora eu deixo você então, amor, vai lá. Chegou a minha vez, né? Brincadeira. Cara, muito legal estar aqui, né? Principalmente pela essa história que a gente construiu, acho que junto mesmo. O Caio, eu, Juliette, a Tati. E é isso, né? Sou o Marcelo, tenho 39 anos. Recentemente a gente fez essa idade, a gente vai ter que falar sobre isso. Sou servidor público, mas acho que a maior coisa que aconteceu na minha vida mesmo foi a transformação que Deus fez, foi algo que Ele realizou na minha vida aí há uns 20 anos atrás. Então, de lá pra cá, nossa história mudou bastante, assim, né? Então, eu vejo que Deus nos enxerga dessa forma, como filhos mesmo. E acho que foi esse o grande fator que mudou a nossa história. Enxergar a Deus como talvez Ele nos enxerga, assim, também. Isso foi muito legal. Então, isso foi um privilégio para nós. E estar aqui também falando dele é algo muito bom. Legal. Eu sou a Tatiane Cordeiro, se fala assim, porque tem muita Tatiane nesse mundo, e ainda mais no nosso meio. E nós somos casados há 15 anos. Esse ano fará 16, e não nos conhecemos na igreja, a gente se conheceu depois, uma história bem diferente. Deus queria nos unir mesmo, porque eu não sou mogiana, eu sou ferrazense, mas vim parar em Mogi para conhecer esse meu amado marido aqui. Pode chamar ele de lindo aqui também. Eu tenho umas formas diferentes de chamá-lo, mas Pode deixa eu vou me soltando. Tudo bem. E eu trabalho com comunicação, assim como a Natashi, e sou jornalista, e durante esse tempo, trabalhando com a comunicação, eu entendi que é um propósito que Deus tem para mim, nesse sentido do meu trabalho, porque ele não é só uma questão do retorno financeiro, que também é importante, mas através da comunicação, eu consigo ensinar as pessoas a se libertarem delas mesmas. Porque quando nós sabemos nos comunicar, você que está me ouvindo, você vai entender isso. Quando você consegue se comunicar, você consegue falar o que você tem de anseio, de desejo, o que você pensa, até o que você quer, o que você sente. E muitas pessoas são travadas nisso. E quando elas desbloqueiam qualquer coisa que teve do passado, traumas, e até mesmo elas se valem daquilo que a Bíblia diz que elas são, elas conseguem passar uma comunicação mais clara para os outros, alcançando os espaços que elas desejam. Então, o meu trabalho, o trabalho do Marcelo, é só mais uma ferramenta da gente, de alguma forma, mostrar Cristo. Glória a Deus. E nesse sentido, hoje vocês têm esse entendimento, né? Mas quando começou tudo isso? Eu me refiro a que momento que vocês encontraram Jesus para que hoje pudessem ter esse entendimento. Lá atrás, como que foi? Bem, eu me converti em 2006, porque em 2005 o São Paulo foi campeão do mundo, então acho que é bem claro, eu sou São Paulina, ele é corintiano. Anos atrás, nostalgia é algo bom. A briga é boa lá em casa. É bom.
Então, me converti em meados de 2006, em Ferraz, que era a cidade que eu morava antes. Só que assim, eu não tinha nenhum tipo de problema natural ali na vida. Eu não tinha nenhum vício, tinha uma família até que tranquila. Eu tinha só uma dificuldade na questão, assim, em relação ao meu pai, que em época ele tinha bastante problema com o alcoolismo. Isso dificultava um pouco ali a alegria da família, né? Mas graças a Deus depois ele parou com isso. Então, no meio de tudo isso, com 18 anos, eu fui com a minha mãe numa igreja. Minha mãe gostava de frequentar várias igrejas e próximo da onde nós morávamos tinham várias dessas igrejas menores e igrejas grandes, assim, que a gente conhece pela televisão. Nós fomos em 2, na terceira a gente firmou, como eu falo com ela. E ali me entreguei. Foi uma coisa assim, tão natural, porque eu não tinha um problema aparente. Eu não vinha de um vício, de algo assim, mas eu tinha uma tristeza profunda, um buraco grande, que eu acredito que todos têm, mas era um vazio. E esse vazio não era preenchido de nenhuma outra maneira. E quando eu me encontrei ali com Cristo, eu falei, mãe, é aqui. Ela falou, é aqui. Aí a gente ficou... Ela, depois de um tempo que ela se batizou, mas eu me batizei logo naquele momento. Foram 6 meses indo e já me converti. E fui aprendendo de Deus. Mas é como se fôssemos um bebê, né? Então, o bebê, ele não sabe muitas coisas. Ele tem que ser ensinado, aprendido. Ele toma decisões que, às vezes, as consequências não serão boas. Quer que eu volte? Não, pode continuar. Subir, não tem problema. Pode continuar. O bebê, ele toma decisões que não são boas e as consequências, elas vêm de uma forma ruim. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Sim, sim. E assim aconteceu. Eu tive algumas decisões no começo da minha conversão, em questão de relacionamento, que não foram boas. E não pela pessoa ou por mim, mas não era o meu momento. É como se eu desse uma carteira de habilitação para uma pessoa de 10 anos. Sim. Ela vai fazer um estrago com aquele carro. E não é que o carro seja ruim, a habilitação ruim, mas para aquele momento aquela pessoa não está madura. Sim. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me relacionei logo no início, quando eu me converti. A única coisa boa que eu digo é porque esse relacionamento me trouxe para Mogi, numa filial dessa igreja. Então, eu vim como noiva desse rapaz para Mogi. E aí nós nos conhecemos, depois de um tempo conheci o Caio, a Ju também ainda solteiros. Só que essa decisão, ela não foi acertada porque ela teve algumas consequências ruins. Esse tempo em que eu poderia viver com Cristo, aprender do Senhor, eu estava dedicando já para alguém, né? No caso, o namorado e o noivo. E o porquê que isso é ruim? Eu até falo para as pessoas quando eu aconselho alguém. Porque eu não tinha Deus totalmente em mim ainda. Eu não tinha conhecido dele totalmente em mim. Não era a hora. O fruto não estava maduro para ser colhido. Eu ainda não estava enraizada com Cristo. Eu estava conhecendo Cristo. Não tinha espaço para ninguém. Não poderia pôr ninguém. E só que você vai e quer e acha que e ora, nem espera, nem sabe como é orar. Eu tinha acabado de me converter. Eu nem sabia o que era Deus confirmar. Eu tinha acabado de me converter. Então, tipo assim, não tinham essas informações ainda. Mas aconteceu. Pela misericórdia de Deus, assim, deu tudo certo, né? Assim, acabou o relacionamento depois. Aí, depois de um tempo, a gente se conheceu. A gente começou a se relacionar. Mas essa decisão que eu digo que não foi acertada, porque eu não era madura o suficiente. Então, se hoje eu tivesse que mudar alguma coisa no começo da minha conversão, a vida com Deus, eu teria tomado outras atitudes. E é o que eu falo com outras pessoas quando eles perguntam sobre vida com Cristo. Primeiro, gaste o seu tempo aprendendo do Senhor. Porque quanto mais coisas você for colocando, menos tempo você vai ter para Deus. Então, eu ainda não estava madura o suficiente, mas já tinha alguém. Se eu já caso tão nova ali, eu ia ser uma mulher imatura, não ia ser uma mulher sábia, uma esposa sábia com tempo. Que hoje, com 15 anos de casada, ainda procuro esse aperfeiçoamento. Porque a perfeição, ela não acontece, né? A perfeição é só divina. Sim. Mas procuro uma excelência. Então, naquela época, não teria dado certo. E assim, eu acho que o mais difícil mesmo é a gente perceber que poderia ir mais profundo em Deus, só que você não vai. Você coloca uma outra coisa. Poderia ser uma profissão, poderia ser qualquer outra coisa. No meu caso, foi um relacionamento. E
isso entristece porque, poxa vida, hoje eu vejo isso, sabe? É tão gostoso quando você se aprofunda e você tá tão mergulhado em Deus que é como se você estivesse nadando e você tá descendo tanto que você olha pra cima, tá tudo escuro. Porque não vê mais nada, você tá tão profundo nele. E é isso que a gente busca cada vez mais. Uau. E você, Marcelo, como foi? Cara, acho que esse é o grande barato, assim, de andar com Deus também, né? Porque a nossa história é bem diferente. Eu perdi meu pai muito cedo, enfim, acho que eu tava com 14 anos na época e tal, mas já vinha de um estilo de vida ruim e tal, sem a minha família saber. E eu acho que quando eu perco meu pai ali, assim, eu perco uma referência muito grande, né? Então eu comecei a viver por mim mesmo, mais ainda, né? E aquilo foi me levando para alguns caminhos que depois eu consegui enxergar que não eram legais, assim. Só que a minha conversão mesmo, ela tem um ponto peculiar, assim. Eu comecei a sair sozinho, enfim, e a gente tinha muitos amigos, a gente gostava muito de reggae, então a gente ia para todo lugar, a gente ia para Pinheiros, a gente ia para Ibirapuera, era muito legal isso também, enfim, a amizade que eu tenho, inclusive com esses caras até hoje, são pessoas de gente boa demais. E nessa época alguns amigos foram se convertendo, mas amigos mais velhos, que eu não tinha tanta relação e tal, e eles sempre falavam, pô, tô orando por você e tal, não sei o que, falando, esse cara tá louco, né, e tal. A gente era perturbado mesmo, assim, eu me lembro uma época que a gente ficava ao lado de uma igreja, assim, eu ia pra casa de uns amigos e tal, a gente ficava ali curtindo e tudo, e a gente se incomodava com a igreja, a gente queria tacar pedra na igreja, era uma loucura, assim, então, vivendo esse contexto todo e tal, e aí um dia eu fui pra um show ali no clube de campo e tal, e era um show de reggae, na época acho que Planta e Raiz e outras bandas estavam se apresentando ali, e eu me desencontrei dos meus amigos nesse dia, a gente se desencontrou e tal, e eu fui subindo a pé pra casa, falei, já que a gente desencontrou, esse dia foi terrível, assim, eu fiz coisas que, por aí vai, e eu fui a pé pra minha casa, comecei a subir, e do momento que eu saí ali do clube de campo, uma voz dentro de mim começou a falar assim, olha, ou você procura Deus ou você vai morrer, e eu não entendi aquilo, eu fiquei um pouco assustado e eu falei, mas vai passar, enfim, e fui subindo e cada vez mais essa voz e não parava, e eu cheguei na minha casa com isso, aí dormi, falei, bom, amanhã eu vou fazer alguma coisa e tal. Fui aonde eu costumava ir, mas entendi que não era aquele lugar e tal, Deus não estava ali de alguma forma, e aquilo ecoando dentro de mim. E aí na segunda-feira eu conversei com um amigo que trabalhava comigo, né, o Lincoln, cara, grande amigo, a gente encontrou ele esses dias, né, numa caminhada que a gente estava fazendo. E eu falei pra ele, cara, aconteceu isso, tem algo dentro de mim aqui, tá dizendo que se eu não procurar Deus eu vou morrer. Aí ele falou, não, já sei onde eu vou te levar. Eu falei, pronto, porque ele era pior do que eu, né? A gente era terrível ali, a gente trabalhava numa loja e tal, a gente atendia direitinho e tudo, mas só Deus sabia o que a gente fazia, né? Não roubávamos, nada disso, mas assim, a gente trazia as nossas loucuras pra dentro da loja também. E aí ele falou, já sei onde eu vou te levar. Aí chegou na quarta-feira e eu pensando comigo, cara, ele vai me levar pra um lugar maluco, né? Aí, quarta-feira, a gente saiu do trabalho, ele foi me levando, a gente foi lá pra Ponte Grande, onde era a primeira igreja da Bola de Neve lá. Aí cheguei, igreja esquisita, cara, uma galera esquisita e tal. Mas depois eu fui entender o propósito e o chamado do nosso ministério também é muito legal, a gente fala um pouquinho disso depois. Entrei ali, já achei algo diferente, a igreja tinha uma pista de skate dentro da igreja, eu falei, cara, que rolê é esse? Que balada é essa? Até então eu não tinha entendido nada. Sim. Aí o culto começou. E aí eu entendi que era uma igreja. Mas foi bom, foi legal e tal. E aí, depois conversando com meu amigo, descobri que ele também ele já conhecia a Deus, mas ele estava de alguma forma afastado e tudo. E eu continuei indo. E aí eu lembro que a minha rotina era essa. Eu saía do trabalho, pegava minha bicicleta, ia para minha casa, depois ia lá para Ponte Grande. Hoje a gente mora no Vila da Prata ali, mas era perto também. E aí eu lembro que teve um culto especial, assim, que mudou a minha história, cara. A gente estava participando ali. Até então, não tinha tido um encontro, nada. E o pastor, ele chamou a gente, ele falou assim, cara, hoje eu vou fazer uma oração aqui para que você tenha um encontro com o Espírito Santo mesmo. Explicou um pouco ali e tal. E para mim, eu nunca tinha aquele entendimento. E ele falou assim, olha, eu acredito que se você entender o que eu tô falando aqui, Deus pode mudar a sua vida definitivamente. E aí, como todo arrogante, incrédulo que nós somos muitas vezes, né? Eu falei, Deus, se você existe de fato mesmo, então me tira dessa vida que eu tô vivendo, assim. Não era nem pelo comportamento em si, não era nem talvez pelo estilo de vida, mas é por esse vazio que a Tati comentou aqui, que eu também tinha e não sabia, né? E eu fui descobrindo isso ao longo da minha juventude ali, da adolescência e tal. E aí eu lembro que eu fiz essa oração, assim, cara, e aí o culto rolando e tal, de repente
acho que o Espírito de Deus mesmo teve aquela liberdade para atuar em mim, e aí eu comecei a ter um sentimento que eu comecei a pedir perdão por uma série de coisas que eu tinha feito, que eu nem me lembrava, mas que vinham à minha memória, e eu falava, cara, eu fiz isso de fato mesmo. E eu ia me arrependendo, pedindo perdão, e aquele choro mesmo de dentro para fora, assim. E eu sei que foi, sei lá, uns 30 minutos nesse mover de Deus, assim, e tal, que eu nem entendi o que era. Eu sei que eu pedi perdão por todos os meus pecados ali e coisas que foram vindo à minha memória, e eu saí de lá outra pessoa, assim, cara. E ali acho que começou a minha conversão de fato mesmo. E aí teve toda a história da gente estar na igreja ali, na Bola de Neve. Sempre foi muito legal pra mim, enfim, a identidade e tal. Mas por algum motivo, a outra igreja que nós frequentamos, onde a gente conheceu o Caio, inclusive, a Juliette, era a Igreja da Graça ali, né? Perto do centro, onde era a OVNI, enfim. A gente tinha algumas amigas que iam ali, e como era a logística para ir para a igreja era muito longe, tipo, eu ia para casa, depois ia para Ponte Grande, depois tinha que voltar para casa. Um dia elas falaram, você não quer vir aqui para conhecer e tal? Cara, nós fomos, e aí lá nós ficamos, eu fiquei lá por 10 anos, né? E aí foi onde eu conheci a Tati também. Essas meninas só foram mesmo ficaram lá conosco 2 meses lá, sei lá, poucas semanas, e depois elas sumiram. E a gente ficou e permaneceu, e aí Deus foi construindo muitas coisas, né? E até depois a gente falar sobre o porquê que eu voltei, né, pra Bola de Neve, assim. Não aconteceu nada na igreja que nós estávamos, não brigamos com ninguém, não foi nada nesse sentido, pelo contrário, mas foi uma direção de Deus mesmo. Então, minha conversão foi essa, assim, e minha vida mudou radicalmente, assim. Não foi uma coisa de fora para dentro, foi algo de dentro para fora mesmo. Não estava predestinado a isso, eu acho, mas é porque os meus amigos de fato estavam orando por mim, acho que alguém da minha família também estava orando por mim, e a gente foi encontrado por Cristo ali, cara, foi muito legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vocês se conheceram na igreja, como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês buscaram em Deus a confirmação de que o Senhor estava unindo o propósito de vocês para caminharem juntos e se tornarem um? Como é que foi isso? Como eu falei, eu era noiva, né? E morava em Ferraz. Então, era da Igreja da Graça, e o Marcelo já estava na Igreja da Graça por esse motivo que ele comentou. E esse noivo, ele veio para Mogi, para ali ficar também, atuando na igreja. Então, eu acompanhei. Tranquilo, isso era normal de se fazer. Em época, ele era auxiliar de pastor, então tinha já essa incumbência, estava tudo certo. Isso já tinha, 1 ano de relacionamento, algo assim. Então, eu vinha de Ferraz, e para a igreja ali no centro, em Mogi. E lá, o Marcelo já estava. Tinha outros jovens com a idade parecida, entre 20 e 21. Nós temos a mesma idade. E tinha outros amigos que são amigos nossos até hoje. Então, nossa rotina lá era se ver nos cultos. Ele era noivo. Na época, acho que estava namorando, né, amor? Furou o olho, né, Delta? Brincadeira. Ele ama falar isso. Não foi o que aconteceu. Não foi mesmo. Eu não sei se ele namorava ou já estava noivo. Acho que a gente namorava só. E eu já vim como noiva. Então, não teve nenhum olhar, nada diferente. Pelo contrário, a gente, em época, amava essas pessoas, né? Eu gostava delas, tinha esse respeito. Nós só estávamos juntos no mesmo pacote ali porque fazia parte da mocidade, né? Era a mocidade que nós chamávamos. Então, tinha os cultos, a gente estava junto. Nos cultos da igreja normal, a gente estava junto. Ele também ficava lá na igreja com mais frequência e mais tempo. Ficava mais próximo desse meu noivo. Normal, era uma rotina de igreja comum. Então, a gente se encontrava. Só que aí, depois, nas nossas vidas pessoais mesmos, o meu relacionamento acabou. Acho que o meu foi primeiro ou foi o seu, amor? Acho que foi o seu, né? O meu não estava indo muito bem desde o começo, né? Sim. Só não era para ter começado, mas tudo bem. De repente era só para vocês se conhecerem mesmo, né? Foi algo assim. Acho que é isso que a gente entende hoje, sabe? Ele ia ser transferido, ele foi para Santa Catarina, porque ele tinha esse vínculo com a igreja, então ele sempre era transferido. E eu lembro assim claramente, eu já tinha data de casamento, era em novembro, eu já tinha o meu vestido, eu já tinha móveis que estavam na casa da mãe dele. Eu só não tinha, acho que, a aprovação de Deus e nem dos meus pais. Meus pais também não eram favoráveis. Os pais dele também não gostavam muito da nossa união, mas a gente achava que tinha, né? Então, assim, talvez se nós continuássemos, nós teríamos a permissão de Deus, mas não a plenitude do que Deus tinha para nós. Uau. Deus, ele deixaria eu tomar essa decisão se eu quisesse me casar com ele e ele comigo. Mas não era o plano de Deus ali.
A vontade permissiva e a vontade plena de Deus, que foi algo que eu fui aprendendo pós esse relacionamento. Então, ele foi transferido. E eu lembro que mesmo ele longe, a gente brigava e tal. Eu não era amiga do Marcelo, não tinha essa amizade de ficar falando. Eu tinha algumas amigas. E tinha um pastor lá que ele falou assim, Tati, ele já era mais velho, o Ivanildo, já tinha uma sabedoria, assim. Aí ele falou, eu vejo que você, irmã, chamava assim irmã, senhora, né? Tinha esse, que a senhora sempre tá chorando aqui, mesmo o Ivan longe. Ai, falei o nome dele. Mesmo longe. O que acontece? Por quê? Aí eu falei, não sei por que a gente briga tanto, não dá certo, eu não sei. Aí ele falou, faz assim, ó. Você vai embora, né? Você pega o trem, vai orando e fala pra Deus assim. Aí ele me contou uma história da Bíblia, né? Ele falou, quando eles foram escolher um novo discípulo, quando Judas, né, saiu do círculo ali, eles pediram, aí apareceu Matias e pediram pra mostrar o coração de Matias, pra saber se ele entraria ou não ali para ser discípulo de Jesus. Ele falou, pede para Deus mostrar o coração dele para você, se é isso mesmo, se você também vai estar ali com ele. Ele foi embora, você teria que ir. Aí eu falei, beleza. Fui embora e fui orando. Só que assim, eu orei e eu achei que Deus ia falar que sim, porque eu não via um não. Né? Ainda mais por todo um cenário que talvez se não desse certo a culpa poderia ser minha, uma pressão que as pessoas colocam, né? Deus não põe nenhuma, nós que colocamos. Então orei na segunda-feira, porque isso foi num domingo, na segunda nós nos falamos por telefone e aí ele falou assim, olha, acabou. Pega as suas coisas que estão lá na minha mãe, o que você comprou, devolve a aliança para minha mãe, desmarca, a gente não vai casar, a gente não vai fazer mais nada. E encerrou. Aí eu tava no trabalho assim, mas na hora eu nem chorei nem nada. Eu pensei, porque a gente já tinha terminado várias vezes e chorava e terminava, voltava. Aí eu falei, tá bom, aí desliguei. Aí é como se Deus tivesse pego um peso e tirado assim. E volto a dizer, o problema não era ele, o problema não era eu. O problema era a nossa união. Sim. Ou seja, ali era uma vontade permissiva de Deus, porque ele deixa a gente escolher. Mas não era a plenitude que ele tinha para mim e nem para ele. Porque hoje, graças a Deus, ele tá muito bem. Então, quando isso aconteceu, acabou, tirou um peso. E aí, depois quando eu lembro que passou a semana, no domingo eu estava na igreja de novo, e aí eu falei com o pastor da época, né, que nós temos muito carinho por ele, né, Pastor ele e a Anselmo, esposa cara, dele, Dona Nádia. Cara sensacional. E aí eu falei assim, posso conversar com vocês? Tá? Ele, sim. Aí eu subi no escritório, falei, então, pastor, nós não estamos mais juntos, né, acho que o senhor já sabe, ele também era bem amigo dele, e eu queria saber como eu era, lá nós chamávamos de obreiros, né, que aqueles que servem na casa do Senhor. E como eu sirvo aqui, eu queria saber se eu posso ir para Ferraz. Eu moro lá, então, mesmo que eu não continue servindo, lá tem uma outra logística, não tem problema. Eu só não quero ficar vindo para cá, porque eu comecei vindo por causa dele, e também agora explicar para todo mundo e que terminou. E assim, o que eu vou fazer em Mogi? Nem tinha tantos amigos assim, né? Aí ele falou algo assim. Glória a Deus que ele falou. Ele falou, mas ele foi tão sério. Vou olhar até pro pessoal aqui. Ele falou assim, Tati. Não falou Tati, não. Ele falou, irmã. Irmã. Ele falava assim, irmã. Irmã, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Mas ainda tem algo de Deus pra você em Mogi. Sou eu, é brincadeira. Aí eu olhei e falei assim, porque eu não queria, na verdade eu não queria olhar pras pessoas e falar que não deu certo. Não queria, né? Porque eu que ia levar a bronca no bom sentido, ele não tava mais lá pra falar nada, era só eu. E aí, na hora, eu nem entendi nada, eu não entendi se era outra pessoa, eu não entendi se era a vida mesmo. Só que eu obedeci, né? Não, porque eu tenho ainda, né, esse respeito por esse pastor Anselmo, e eu sei que ele não falaria da boca pra fora. Até porque ele acompanhou todo, né, o relacionamento. Então, não era algo que ele ia falar só por falar. Era alguém que estava ali servindo como boca de Deus. Eu falei, amém, pastor, o senhor tá falando. E aí saí e comecei a participar um pouco mais ativa da mocidade, porque nessa época o Marcelo começou a ser responsável. Esse mesmo pastor convidou alguns jovens que tinham na igreja, eram 7 conosco. Ele falou, olha, a gente vai começar agora
vamos trazer essa mocidade de volta, esse grupo de jovens, então vamos fazer assim. Ele foi colocando algumas características, eu lembro que ele falou até rinoceronte, né, que a Bíblia fala lá em Jó, que nós teríamos essa força ali. É Behemoth, né, que tá lá como Behemoth, enfim. Mas trazendo hoje um rinoceronte, que nós teríamos essa força. Eu lembro que a gente fez até uma camiseta e tinha um rinoceronte, nossa, mal feito e tudo, é grosso o rinoceronte. Pintado à mão praticamente, mas era legal. E isso fez a gente estreitar esses laços. Então ele falou, Marcelo, aí você fica ali. O Marcelo era o que mais tinha essa aptidão para pregar ali na hora. Tinha nossas amigas que estavam lá, que cantavam. E eu nem cantava, nem pregava, nem nada, mas eu era do povo. Mas então... no final, nem eu sabia pregar, nem elas sabiam cantar e tava tudo bem. Ninguém sabia nada. Mas depois chegou chegou o Caio. disponível para servir o Senhor. Exatamente. E é isso que importa, disponibilidade, porque no esforço a gente vai compensando depois, né? E aí a gente começou essa mocidade nesse grupo de jovens. Muito E legal. aí estreitou os nossos laços, porque nós nos víamos nas reuniões, nos víamos nos cultos. E aí teve o seu término, né, amor? Então, e a história vai se enrolando ali entre nós, né? A Tati foi, deu esse golpe na outra. Brincadeira, né? Nossa, ele é Eu muito também, brincalhão, sabe? e esse período foi bem parecido nosso, né? Porque então a Tati chegou noiva lá e eu tava namorando e logo a gente ficou noivo também, né? Com a outra moça, enfim. A gente não, você, né? E ao final também não tava indo bem, não era culpa nem dela, enfim, minha, mas era um relacionamento que a gente sabia que ele não ia chegar num bom momento. Só que tava tudo preparado também. A gente já tinha comprado coisas juntos, a gente tava planejando pra casar, enfim. E os problemas iguais o que a Tati comentou aqui também. A gente não tinha muito essa questão com a família um do outro, embora minha mãe sempre foi muito tranquila e tal. Mas talvez o pai dela não tínhamos muita afinidade e tal. Mas isso foi afunilando, mas chegou um momento que eu me lembro que eu fiz uma oração também. Eu falei, Deus, eu sei que talvez isso não é o que você quer, mas é o que eu quero, mas se não for da tua vontade, então tira de mim e tal, tira de nós, né? E eu lembro que eu até brinco com o Caio, acho que a gente tava falando esses dias lá em casa com a Juliette e tal, que eu terminei essa oração e Deus falou, porra, era isso que eu precisava, velho. Vou tirar então e tá tudo bem. E aí eu falava, não, eu quero desorar agora. Porque, na verdade, não acaba não, eu tava brincando. Escapes. Apaga brincadeira e tal. Cara, mas eu tive essa sensação muito forte, assim. E aí, eu não me lembro com detalhes, mas eu lembro que a gente teve algumas discussões ali e realmente acabou em definitivo. A gente tava noivo, já eram 2 anos de relacionamento. E acabou da gente não se ver praticamente mais, ainda que frequentando a mesma igreja e tudo. E nesse período, cara, eu fiquei muito mal, obviamente. E aí, os meus amigos foram muito importantes nessa época pra me levar de volta. Falar, cara, bora, você não quer ir, mas precisa, a vida continua, enfim. E foi um processo, assim. E nisso aconteceu o que a Tati comentou, né? Esse pastor, que é muito importante pra gente, assim, cara. O pastor Anselmo foi uma figura muito, muito legal, porque... ele não só era um pastor, mas ele ensinou a gente a ser homem de Deus, cara. Ele ensinou que essa vida com Deus, ela não era uma religião pura e simples. Ele ensinou a gente a se relacionar com Deus. Então, ele tem uma figura muito importante para nós, assim. E aí, tinha esse movimento dos jovens que não tinha na igreja, a gente chegando e tal. E aí, ele falou, ó, junta vocês 7 aí e começa esse projeto e tal. E foi muito bom pra nós, assim, em todos os aspectos, né? A gente se juntou, como a Tati falou, em 7, aí ela... porque um pregava, outro cantava, mas não era bem assim, né? Não era na performance. A gente descobriu isso depois, né? Bandinha do Chaves, né? E eu me lembro... Era a Bandinha do Chaves. E eu me lembro que a gente nem fazia culto, a gente se reunia pra orar. Porque a gente tinha esse desejo, assim. Acho que uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida, por mais que eu tivesse uma referência do que Deus era... É a forma como se relacionava com ele, porque eu sempre enxergava ele de uma outra maneira, como alguém prestes a corrigir o meu erro e me castigar por algo nesse sentido. Eu sempre tive essa referência de Deus. E aí eu estava conhecendo um Deus que era pai, né? E aí depois teve toda a questão de Cristo, que ele representa, essa centralidade, esse amor dele por nós primeiro, enfim... E a gente tinha esse desejo, então a gente se reunia para orar, a gente se reunia para falar, para conversar, para estar junto, e isso foi crescendo, e daqui a pouco a gente já começava a fazer os cultos, aí tinha que pregar, aí tinha que preparar uma palavra e tal. E aí foi onde nós fomos tendo esse relacionamento, fomos criando uma amizade e tal. E eu acho que um ponto muito importante, assim, né, teve vários detalhes, mas acho que foi mais legal, é que quando a gente entendeu que a gente estava ali talvez vivendo uma vida que a gente poderia... ter um relacionamento, tudo, nós fomos conhecer as famílias, né? E aí
algo que me marcou muito, eu acho que a Tati também, foi quando eu cheguei na casa dos pais dela, assim. Então eu fui muito bem recebido. Aí eu encontrei o pai dela, assim, cara, que a gente se conectou na hora, assim, foi uma coisa muito legal e tal. Eu até brinco, né, que eu cheguei lá, ele era oprimido e tal. Imagina, ele vivia numa casa com 7 mulheres, né? Era a Tati, as irmãs, Nós e aí somos tinha em uma 4 neta irmãs. e tinha a sogra, coitada. Eu cheguei, eu vi um homem no sofá encolhido Olha, e pai. assistindo novela. Aí eu sentei lá e falei, cara, mas o Corinthians vai jogar, velho, vamos... Ele, não muda canal. Aí eu fui e tal. Aí eu brinco, né? Que chegou um dia, eu já tava mais acostumado, mais adaptado. A gente começou a namorar, enfim. E aí eu cheguei lá, falei, não, agora hoje é o dia, vai, muda esse canal. Ele, não, mas eu não posso. Eu falei, muda. E aí na hora que ele mudou, o céu abriu, foi uma lágrima do olho dele. E ali, cara, foi a nossa conexão plena. Mas, e aí isso foi muito bom, né? Porque... eu acho que a família, nesse contexto, foi muito importante pra gente chegar onde a gente chegou. E Deus foi fazendo as coisas, porque tudo que a gente não tinha vivido nos 2 anos, pelo menos, do que eu vivi de relacionamento, acho que a Tati também é um período parecido, a gente viveu depois, né? E muito rápido, assim, porque a gente namorou, noivou e casou em 9 meses, pra você ter uma ideia. Foi algo de Deus, assim. E diferente da Tati, eu não me relacionei logo que eu cheguei na igreja, porque tudo que eu não queria era isso. Eu tava vindo de um estilo de vida diferente, daquele rolê todo, aquela, né, futilidade, enfim. E quando eu chego ali, cara, que eu conheço esse Cristo que, sei lá, ele é inexplicável, né, assim, ele virou o meu amor, de fato, assim. Então eu não queria, e aí é algo maluco, assim, eu tinha até medo de falar com as meninas e tal, naquele, porque eu não queria, eu sabia quem eu era, e eu sabia que eu não queria ir por aquele caminho. Então foram uns 3 anos, assim, acho que a gente... uns 2 anos e pouco eu fiquei tranquilo e tal. Tive até esse namoro depois, mas aí a Tati veio na sequência, assim, 1 ano depois do término, quase. E essa questão da família foi importante. Porque a gente começa a namorar em fevereiro, eu acho, né? Dia 22. Dia 22 de fevereiro de 2009. E aí a gente começando a namorar, de repente a gente arruma um lugar pra morar já, assim, Deus faz algo miraculoso de uma coisa que eu tinha feito há 5 anos atrás, aquele apartamento brota do nada, e daqui a pouco a gente marca a data e a família dela já assustada, falando, mas como assim, vocês começaram agora e tal, mas a gente tinha convicção, sabe, Deus tinha falado conosco de alguma forma, e acho que é até a pergunta que você fez, como que vocês souberam que era isso mesmo, né? E eu lembro que um dia eu trabalhava em São Paulo, tal, nessa época, e a gente tava em vias de começar a namorar tudo, e aí eu falei, Deus, eu tô em dúvida ainda, assim, eu não sei se é isso de fato mesmo e tal, mas fala comigo de alguma forma, cara. E aí eu começava a trabalhar tipo 8 horas, mas como a gente é de fretado e tal, eu chegava lá 7 horas às vezes, 6h30, aí ficava esse tempo lá. E aí eu fui ler a Bíblia assim, cara, e aí eu li aquela passagem a respeito de não procurar águas fora da sua cisterna, alegra-te com a mulher da tua mocidade, tudo e tal. Eu falei, Deus, agora eu entendi. Praticamente era o nome dela que tava ali e tal, e Deus falando comigo a respeito disso. E ali a gente tomou a decisão, basicamente. E cara, foi a gente ter esse comprometimento, assim, as coisas foram acontecendo. Então apareceu esse apartamento, a gente ia morar só nós dois, e isso era algo maravilhoso pra nós. Aí a galera já começou a se mobilizar, falou, poxa, eu queria dar isso pra você, eu queria dar... A gente não chamou ninguém, assim, e tal. E ao final a gente casou em dezembro, com tudo preparado, com o nosso canto pra viver a nossa vida, enfrentar os nossos desafios e tal. Mas tem um detalhe nisso tudo, assim, eu acho que o que nos motivava a casar não era o fato de ficar junto e aí, pô, se satisfazer de alguma forma ali, né? De ter um relacionamento mais íntimo. Não foi isso que nos motivou. A gente queria fazer isso porque aquilo era também vontade de Deus e a gente queria cumprir aquilo. E acho que aí Deus foi tendo essa liberdade de trabalhar conosco, assim, sabe? Foi muito legal e isso mudou a nossa história. Eu acho que é o que fortalece a gente como casal até hoje também, né? A gente viveu muitos desafios ao longo dos anos, né? Acho que há 3 anos atrás, um dos maiores que a gente já teve. E Deus sempre presente, assim, né? E o que mais motiva a gente é saber que Ele fez tudo isso porque Ele quis. E a gente só estava ali, né? E quando a gente decidiu fazer algo porque aquilo, de certa forma, era uma vontade dEle, cara, Ele abriu um universo de coisas para nós. Então, a gente conheceu os nossos melhores amigos, a gente conheceu a galera que sempre andou com a gente, que anda até hoje. E a nossa vida não é perfeita, obviamente. A gente tem os nossos desafios, mas essa atuação de Deus no nosso relacionamento foi muito legal, assim, diferente do que a gente tinha vivido à época. E é o que a Tati falou, não pelas pessoas,
mas pelo relacionamento em si. É legal ouvir vocês contando a história de vocês, porque em ambos os lados houve uma oração. Sim. E os dois foram confrontados pelo Senhor nessa oração. Fizeram uma oração esperando que viria uma resposta e o Sem Senhor dúvida. confrontou de maneira contrária. Mas ambos foram obedientes à vontade do Senhor e por isso viveram o plano perfeito dele. Porque obedeceram o que ele tinha direcionado a partir daquela oração. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso. Né? A gente ora, espera uma resposta do Senhor e ele manda essa resposta. Sim. E aí, nós estamos preparados para obedecê-lo verdadeiramente, para viver a plena vontade dele, ou a gente quer viver a nossa vontade? O Caio falou disso recentemente numa das mesas que nós estávamos participando. A gente ora e espera que o Senhor confirme exatamente aquilo que a gente pediu, e às vezes ele não vai fazer isso, porque não é aquilo que ele tem pra gente. Então, parabéns pela decisão de vocês, que o Senhor continue abençoando, que vocês consigam continuar sempre sensíveis, né, e obedientes à voz dele, que isso sirva de inspiração para quem também vai assistir essa mesa, porque muitas vezes as pessoas pedem e não obedecem, né, então fica a lição aí para você que tá assistindo a gente, Vale a pena. vale a Vale pena muito a obedecer pena. à É vontade do maluco Senhor. como que Deus opera, né? Eu já conheci essa história de vocês, mas não com detalhes. Olha É que são muito anos doido, de né? amizade, mas esse lance de Deus te tirar de uma cidade, Uhum. tirar o Marcelo, acho que vocês vão falar um pouco mais disso, de um ministério X para um ministério Y, para ele poder unir o propósito, né? É isso. Daí você começa a entender. E eu acho que é bacana, porque nós estivemos né, nessa mesma igreja e eu me recordo bastante, não que as outras não sejam assim, mas o quanto eles eram cuidadosos com o tratar do homem com a mulher, né? Era o complemento com a mão, não ficar conversando Respeitoso, sozinho, é. né? E acho que era o lugar certo, era o melhor lugar para que isso tudo acontecesse, né? E o Senhor foi tratando, né? Vocês, a partir das feridas que vocês geraram nesses Sim. relacionamentos, porque nenhum término é simples, né? Sim. E até conectá-los novamente. Você falou que teve um tempo ali até você começar a se relacionar com a Tati. Sim, Vocês sim. ficaram um ano após esse término. Então, teve todo um tempo de preparo, um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de conexão. Tudo isso foi acontecer até que o Senhor confirmasse através do futebol na casa de sogra. Foi. Isso foi muito legal, cara. Essa experiência é maravilhosa, assim. E eu acho que tudo que ele foi fazendo junto nesse contexto, nós ficamos ali na Igreja da Graça por esse período, contribui pra gente estar aqui hoje, assim. Sim. Então, Aí que você vê, né? A vontade de Deus boa, perfeita e e agradável. Que se é do jeito que a gente quer, É. certamente não existiria essa mesa com vocês hoje aqui. E não mas- daria essa plenitude. Sim. Porque quando você falou assim, tirou o Marcelo de determinada igreja, na época da Bola de Neve, depois para a Igreja da Graça, eu vim, mas você percebe que mesmo assim a gente poderia não ter Sim. ficado junto? Sim. Porque ou outras opções poderiam ter aparecido para ele ou para mim. Você não tinha tantas lá, vai, fala sério. Eu vou falar o nome de quem tava Não, lá. vai, não. Ou para ele ou para mim. Esse Marcelo é muito palhaço. O Caio tá rindo porque ele lembrou das opções que tinha. Brincadeira. Ou também a gente segurar naquilo que a gente quer, né? Como você falou. Não, eu quero isso aqui. Só que Deus, ele é bom demais. Porque quando ele nos dá uma resposta, ou quando ele responde ou não, quando ele te dá uma direção, mesmo sem você responder, ele tá te mostrando ali. Ele não nos obriga a nada, né? Nem ao amá-lo. Porque ele nos amou primeiro e nós não precisamos fazer nada para isso. Se você só viver, respirar, acordar pela misericórdia dele pela manhã que se renovou, ele continua te amando. Sim. A diferença é que quando você decide ou opta estar ao lado dele ou dedicar sua vida ao lado dele ou obedecer às direções dele, é que você vai caminhar ao lado de alguém que sempre vai ter a boa, perfeita e agradável para você. É. Você vai ter os seus perrengues, os seus problemas, porque nós moramos nesse mundo que tem todas as aflições naturais, então nós vamos passar por isso. Só que ele disse que estaria conosco em todo o tempo. Então, no momento que nós estávamos muito bem, no nosso casamento voando financeiramente, voando nos nossos trabalhos, nas profissões, com a nossa família, Deus estava conosco. No momento mais difícil, não como casal, mas como família, que foi a perda da minha sogra, Deus estava conosco. Uhum. No momento mais difícil, nós como casal,
Deus estava conosco. No momento em que o Marcelo, bum, na carreira dele, indo muito bem e tal, reconhecido, Deus estava conosco. Essa é a diferença de você optar, porque o amor dele vai permanecer. Você não precisa fazer nada. Agora, se você escolher andar do lado dele, ele vai estar com você em todo o tempo. Te livrando, te direcionando, te consolando, enxugando as suas lágrimas, te mostrando que vale a pena continuar servindo ele, independente. E o mais, assim, não sei se é o mais legal, né? Mas a nossa intenção, o nosso objetivo é estar com ele no final de tudo. É saber que o tempo que a gente passar aqui é passageiro, literalmente. A gente pode viver 100 anos de abundância ou não, mas nós vamos viver a eternidade com ele. Eternidade não tem fim, a palavra já diz isso. Vai passar 100, 200, 300 anos, não vai ter fim. E a gente vai estar ao lado desse que foi fazer as moradas para nós. Sim. Você falando sobre que ele não obriga, não tá? Lembrou do jovem rico, né? Sim. Ele dá a condição pro jovem rico e ele vai embora triste porque ele não quis abrir mão de algo que ele não entendeu que era assim perto do tamanho de Deus, né? Sim. Falando agora um pouquinho, vocês se casam, aí vocês começam a exercer juntos, né? A juventude. Sim. Eu conheci os dois lá e, nossa, glória a Deus. Eu já te falei várias vezes, eu quero deixar isso registrado, porque vai ficar pra eternidade esse programa assim. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque por muitas vezes, Deus usou sua vida pra... E na maioria foi pra puxar minha orelha. Não, mas de 10, 9. Mas eu louvo a Deus, porque muita coisa que sou hoje em Deus, eu devo a você. Glória a Devo Deus, a vocês. Cara. Eu tinha muito mais contato com o Marcelo, Sim. né? Sim. Mas eu glorifico a Deus e a sua amizade pra mim é muito valiosa hoje, tá? É isso, Então, mano. eu te Obrigado, louvo, cara. te louvo. Muitas coisas ainda hoje, a Juliette tá aqui atrás das câmeras, quem não sabe. Muitas coisas ainda eu falo. Lembro que o Marcelo falou isso, lembro que o Marcelo falava aquilo, né? Então, glória a Deus que você continue sendo instrumento pros que estão vindo aí, né? Mas aí a gente queria entender, depois, lógico, se quiser fazer alguma ponderação, em que momento que Deus mostrou pra vocês o fim de um ciclo, o retorno pra casa, que até então era a casa do Marcelo, que você... Como esposa Fui agora... obrigada. Cara, primeiro assim, glória a Deus mesmo, porque a gente nem tinha noção daquilo que Deus estava fazendo. Então, que nem você fala, poxa, eu lembro que o Marcelo falou isso, às vezes nem eu lembro. Porque não tem a ver com a gente mesmo, assim, cara. Tem algo que move a gente bastante, que a gente é esse vaso de barro que carrega um grande tesouro, mas a excelência do poder é de Deus mesmo, assim. Então, nós também fomos muito ajudados, cara, pessoas que passaram pela nossa vida. Vocês também, os jovens que hoje já não são jovens mais, né? A gente já tá aí chegando aos 40, enfim. Mas isso edificou a gente muito, assim. E essa mudança, né? Depois do nosso casamento, ela começa a acontecer. E aí é um conflito muito grande que a gente tem. Mas isso é muito bom pra gente entender o propósito de Deus e o porquê a gente tá onde a gente tá hoje. Por qual razão Deus nos colocou aonde nós estamos e nós não temos nenhuma direção para mudar mais. E isso é gostoso de falar e até para esclarecer também, porque na época talvez as pessoas não conseguiram compreender muito bem, porque afinal de contas a gente estava lá, 10 anos, nos casamos, amigos de todo mundo. A gente vive né? frutificando de alguma forma, né? A gente, depois que a gente cuidou dos jovens, assim, as coisas foram andando e a gente chegou até a cuidar de uma igreja, assim, lá no Butujuru. Foi um período bem legal, cara, assim, ficamos 2 ou 3 anos. Quase 3. Quase 3, assim. E lá era culto quarta, sexta, domingo, e a gente ia fazer. Foi uma alegria muito grande, porque Deus estava fazendo coisas tão simples, mas tão legais que a gente conseguia compreender, assim. E, de repente, eu vou embora, né? Chego pro pastor e falo assim, pastor, preciso ir embora e tal. Só que a gente sabia o que Deus estava falando no nosso coração, talvez mais ao meu naquele momento e tudo, porque quando eu caso, cara, eu começo a ter uma inclinação, Deus falando ao meu coração, agora você precisa voltar pra onde você veio. Eu falei, mas voltar pra onde? Que nem eu entendia, voltava. E eu fui brigando, assim, durante uns 3, 4 anos e tal, acho, com esse sentimento, com essa... Era uma direção de Deus mesmo e eu não entendia, assim. E aí eu lembro que a gente já tava firme e tal. Tem muito detalhe, mas não dá pra gente contar tudo aqui. E a gente frutificando mesmo, como a Tati falou. A Tati também ajudava a cuidar da igreja, cuidava da igreja junto comigo. A gente fazia isso tudo junto lá.
E eu falava sempre com Deus, não, isso é a vontade da minha carne, tá amarrado, que o crente gosta de falar tá amarrado, né, e tal. Nessa época eu tinha mais esse vício de linguagem, enfim. Amarrado em nome de Jesus. E aí, cara, era muito louco, porque toda vez que isso vinha ao meu coração, eu falava, não, tá errado, isso é minha vontade, De novo, a gente vivendo talvez uma experiência do que a gente viveu lá atrás, um relacionamento e tal, e tal. E aí, hoje eu não vou chorar, eu vou falar a verdade, porque esse momento ele é muito importante pra mim, assim, cara. E aí eu lembro que a gente fazia esses cultos lá e eu já brigando com esse sentimento há muito tempo, tudo. A Tati não foi num desses cultos, não lembro se era uma quarta ou uma sexta-feira e tal. E eu tava voltando à noite pra casa, depois do culto. Pô, mó legal. E lá não tinha ninguém que tocasse, que fazia nada e tal. E aí eu tive que começar a arranhar um violão lá, mas foi legal, porque aí foi desenvolvendo também isso. No final, Deus levantou um cara pra tocar. Foi sensacional, que era Ivan também. O Ivan, gente boa demais. E aí eu voltando pra casa e esse sentimento no meu coração, só que ele foi intensificando. E aí nesse dia, você precisa voltar. E aí eu falei assim, mas isso é minha vontade, tá amarrado, vontade da minha carne, tá não sei o quê. E aí, assim, uma voz, né, não uma voz de fora, mas algo dentro do meu coração, falou assim, ó, minha vontade? Você tá falando de sua vontade, minha vontade? Você nem sabe qual é a minha vontade. Essa é a sua vontade de ficar, de permanecer. Mas não tem problema. Eu ouvi essa frase assim, né? Daqui pra frente pode ir sozinho. E aí eu falei que não vou. Pode tirar. Porque essa frase, ela mudou a minha história, cara. Porque eu ia perder aquilo que era mais importante pra mim, né? E aí eu lembro que depois que eu ouvi isso, cara, eu cheguei em casa e eu falei com a Tati, falei assim, ó, não dá mais. Eu preciso voltar. E aí eu já sabia que era voltar pra igreja onde eu tinha começado, enfim, e tal. Deus sabe por que ele me trouxe pra Igreja da Graça e tal, também, e tudo. Eu sei que muitos dos nossos amigos, que talvez até vão ouvir isso aqui, eles não entenderam isso na época. Alguns talvez ficaram chateados conosco, achando que a gente tinha ido embora porque a gente queria fazer tatuagem no braço. E não era isso. Mas eu tive essa experiência, assim. Aí eu voltei pra casa e falei isso com a Tati. Falei assim, não posso mais. Porque se for pra não ter ele comigo, eu não quero mais, né? E aí, enfim. E aí eu entendi algo muito importante, assim. Deus me fez refletir a respeito daquela história de Jacó. E obviamente que eu não tô me comparando a Jacó, pelo amor de Deus, não é isso. Mas Jacó viveu uma situação interessante também. Então ele sai ali fugido, né? Porque o irmão queria pegá-lo de alguma forma. Porque ele recebe a bênção no lugar de Esaú e tudo. E ele foge para casa daquele que seria o seu sogro depois e tal. E ele vai para lá para sobreviver. Só que lá ele prospera, lá ele casa, lá ele começa a ter uma vida diferente. E num dado momento Deus fala para ele, agora você tem que voltar. E aí ele volta, ele pega a família, ele pega tudo que ele tem uma dificuldade para sair, porque o sogro fala, não, fica aqui comigo e tal, que era a dificuldade que nós tínhamos também. Mas ele consegue voltar, então ele pega todas as suas coisas e volta. Só que nesse caminho acontece algo que pra mim falou muito ao meu coração, assim. Ele tem aquele encontro no Val de Jaboque, ele é onde ele encontra o anjo e eles começam a brigar, né? Sei que Jacó segurou o anjo, e por aí vai, a Cassiane já falou, já na alma, luz e por aí vai, tá tudo bem. Mas ele tem algo legal ali desse encontro, porque ao final, quando o anjo tá indo embora, ele falou, cara, me larga, eu preciso subir, na moral, meu turno vai acabar. E aí ele fala assim, eu não vou deixar você sair se você não fizer algo por mim, me abençoar e tal. E aí o anjo falou, então, a partir de hoje você não é mais Jacó, que era, enfim, a tradução representando o enganador, enfim, seja o que for, mas você vai se chamar Israel. E, cara, isso foi muito libertador pra mim, porque quando Jacó passa por esse momento, ele assume a verdadeira identidade dele. Aquela era a identidade de Jacó. Quando ele sai dali e ele regressa pra casa dele. Então, a identidade dele é mudada. Deus estava me tirando daquele lugar e não aconteceu nada. Não foi uma discussão, uma briga. Né? Pelo nós contrário. Nós amamos aquele ministério. Cara, foi muito duro pra nós mudar, porque a gente tinha... não toda tinha a nossa motivo, história né? tava ali, assim, né? Fora do que Deus tinha, né? Não tinha motivo. Mas Deus estava mudando a minha identidade. Na verdade, ele não estava mudando a minha identidade. Ele estava resgatando quem eu era. Porque eu precisei passar por esse momento, esses 10 anos lá. Onde eu aprendi muito a respeito da palavra de Deus. Onde eu fui muito edificado, abençoado. Cara, eles, assim, eu só agradeço tudo que a gente viveu lá. Mas Deus estava me... Então, eu fui também
pra casa do meu sogro, né, entre aspas, que foi essa igreja. Lá eu casei, lá a gente prosperou, lá a gente viveu tudo que a gente viveu. Mas nesse retorno eu precisava restaurar minha identidade, foi exatamente isso que aconteceu. Então a gente volta, e foi muito assim mesmo, né? A gente esperou só o momento da transição de pastores também para não ter um impacto e tal. Deus também tinha falado isso comigo. Certa, né? Falou, olha, na hora certa o momento vai ser esse, você pode ir que vai dar certo. E aí eu lembro que eu cheguei pro pastor novo, falei, pastor, sei que você não me conhece tanto, tá tudo bem, mas Deus... Aí contei pra ele, Deus fez isso, falou isso comigo e eu preciso voltar, né? Eu preciso voltar. E aí ele falou, irmão, vai lá, as portas estão abertas pra você, pelo menos naquele momento ele falou isso e tal. Eu falei, pastor, eu agradeço, mas eu tô indo pra nunca mais voltar. Porque se for pra voltar, tem alguma coisa errada. E eu tinha essa convicção no meu coração que Deus tinha falado com a gente. E aí a gente volta, eu saio da igreja num domingo, e na quinta-feira a gente tá no culto lá, na Bola de Neve e tal. E, cara, foi muito, muito louco, assim, tudo que Deus foi construindo também, né? E eu me lembro, a gente tava falando sobre isso esses dias, sobre José, Maria, o nascimento de Jesus e tal. Como que José ele é avisado em sonho e a direção que Deus dá pra ele, porque Jesus era o centro de todas as coisas, né? Quando Jesus tá pra nascer, que José descobre que Maria tá grávida, ele fala, na moral, não vai dar pra segurar essa onda não, vou separar aqui discretamente, mas não vamos seguir. E aí a Bíblia fala que Deus aparece pra ele ali num sonho e dá pra ele a direção, fala, cara, fica tranquilo, é o Espírito Santo, segue o baile e vambora. E aí ele entende que aquilo que tá acontecendo é Deus que tá fazendo, e ele segue aquela direção e Deus leva ele para onde ele tem que ir, Deus livra ele de ataques, de perseguições e até o nascimento de Jesus e toda a vida que Jesus teve nessa terra. E quando você coloca Jesus, né, porque Deus não falou com José e com Maria por causa do casamento deles, para preservar a identidade deles, para não deixar eles serem expostos na sociedade e tal. Deus só falou com ele por Jesus. Jesus é o centro, Jesus é a razão, Jesus ele é o Salvador, cara. Ele é o meu passaporte para a eternidade. A Bíblia fala que por causa dele eu vou passar da morte para a vida. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Através dele eu posso morrer em paz hoje. Se eu sair daqui e morrer, espero que não, né? Não sei quantos problemas. Mas, cara, eu vivo por essa fé de que eu vou estar com ele eternamente. Então, por causa de Jesus, Deus deu uma direção para José. E ali a gente estava nessa fase. Assim, a gente estava fazendo aquilo porque Deus tinha falado conosco. Era por aquilo que Cristo estava falando no nosso coração. E aquela era a direção. E tudo foi muito claro. A gente foi e lá nós estamos até hoje. Isso foi em 2017, janeiro de 2017. Janeiro de 2017, é. E foi muito legal, cara. E às vezes a gente só precisa silenciar tudo que tá ao nosso redor para ouvir a voz dele. E aí, quando ele falar conosco, seguir essa vontade dele para viver o que ele tem para nós, que é sempre muito melhor do que nós pedimos ou pensamos, né? Sim. E acho que vocês viveram exatamente isso. Mais uma vez, por obediência, por ouvir a voz do Senhor e para que ele pudesse fazer todo esse processo de transformação e te conectar com a sua verdadeira identidade. A Tati, a mesma coisa, de ter seguido aquilo que o Senhor tinha falado ao seu coração, de ter sido sábia, ouvir, acompanhar enquanto esposa e permitir que o plano dele se cumprisse onde vocês estão agora. E foi aí que começou a vida ministerial de vocês e o testemunho de vocês foi sendo forjado para que vocês também fossem usados para abençoar outros casais, outras famílias, através do que o Senhor estava fazendo na vida de vocês? Sim, ali na Bola de Neve, no começo a gente ficou meio que invisível, Conta aí que você né? falou que achou que eu tava me desconvertendo, que eu tava desviando, que eu tava ficando doido e tal. Então, o nosso ministério em si, a gente, na Igreja da Graça, já exercia muita coisa. Isso era muito bom, a gente aprendeu bastante coisa lá como obreira, o Marcelo também ali auxiliando o pastor nas coisas, os jovens. Aí quando o Marcelo veio com essa história de querer mudar tudo, eu falei, meu Deus. Eu pensei comigo, pra qual lugar, Marcelo? Aí ele, a Bola de Neve, aí eu fui procurar. Aí eu pensei, sim, eu só falei isso pra ele depois, mas eu falei, tá desconvertendo. Eu falei, eu não acredito. Ele começava a ouvir reggae. Assim, eu nunca gostei muito de reggae, mesmo quando o estilo de reggae, nada, né? né? E aí ele ouvindo lá Nengo Vieira, tal, que hoje eu ouço muito, mas falei, meu Deus, e agora? E aí eu ficava orando mais ainda. Eu falei, ele vai desconverter e agora vai dar errado esse casamento, não vai dar certo. Mas não era, né? Isso também era um preconceito que eu tinha, porque eu não conhecia a Igreja Bola de Neve, eu só conhecia a Igreja da Graça, assim, né? Que eu fiquei por esse tempo todo, 10 anos. Então, nós fomos. Aí, quando a gente chegou na Bola de Neve, em 2017, foi, assim, quase um ano, 6 a 8 meses, invisíveis.
Literalmente. Parecia que ninguém via a gente. Literalmente. Nós entrávamos e saíamos. E não era pela falta de educação, não era isso. Era assim, Deus nos colocou de um jeito que ninguém via para não ter nada. Era como se Deus estava tratando a gente. Porque nós tínhamos vindo de um momento em que nós éramos acionados, em que a gente produzia, em que a gente dava fruto. A gente era amigo de em todo que a mundo, gente né? era querido pelas pessoas. A gente tinha amigos que eles estão conosco até hoje, mas ali a gente tinha tudo. E quando a gente chegou lá na Bola de Neve aqui em Mogi, parecia que a gente não tinha mais nada. E a gente não conhecia ninguém praticamente, assim. Foi uma coisa Ninguém. assim de... Só que o pastor toda hora estava pregando alguma coisa que vinha ao encontro daquilo que a gente precisava ouvir, fazia sentido. E eu lembro assim, eu sou muito próxima das pessoas, eu sinto falta das amigas que Deus me deu, que o tempo vai levando. Eu sentia falta delas, sabe? Assim, eu sentia falta das pessoas, Deus perto, de um domingo poder ir para casa de alguém, ninguém me chamava para mais nada. Acabou o churrasco, acabou Eu tinha que fazer comida, gosto de pessoas. E não tem mais ninguém. E não tinha. Só que em nenhum momento eu sentia vontade de falar assim, tá vendo, Marcelo? Culpa sua, a gente veio por culpa sua. Vontadezinha talvez Não. tinha. Não tinha. Eu até achei que eu faria, porque eu não tinha um motivo pra ir. Eu fui, de fato, em acompanhamento, em obediência, em questão do matrimônio. Mas pra mim isso nunca saltou aos meus olhos. Então, só que não vinha essa vontade. Era claro pra gente que era Deus ali. E nós ficamos. E aí o Marcelo até ouviu algo do Rina lá numa das questões que ele foi pra ouvir e tal, que ele disse sobre isso, né? Que era o que a gente estava vivendo, ser invisível. De repente, entre 8 e 1 ano, quase, 8 meses e 1 ano, fez assim, parecia que todo mundo conhecia a gente. Nossa, esse ponto é muito legal, gente, porque... Nossa, foi uma virada. Foi uma virada mesmo, a gente chegou, acho que como você falou, assim, né? Era um silêncio total, assim, a gente entrava e saía, ninguém falava conosco, e era muito engraçado, porque o pessoal falou, e aí, você já se batizou? Falando com a gente. Mas porque a gente não chegou se apresentando, a gente chegou pra frequentar os cultos e ponto, só isso, né? E eu lembro que foram 6, 7 meses assim, e realmente eu quase desisti, assim, falei, meu, eu fiz algo errado, mas ao final eu sempre tinha uma voz de Deus falando, não tem nada errado. E aí eu lembro que tinha um curso que a gente fazia em São Paulo, com o Ri na época ainda e tal, que era o Global, e aí a igreja sempre era avisada sobre isso. Falei, eu vou começar a ir. E aí comecei a ir com os caras e tudo. A gente até se falava no carro, tudo e tal, mas sabe, eu sempre chegava em casa e falava, Tati, não consigo me conectar com ninguém, o negócio tá feio, cara, mas amém. E aí eu lembro que teve uma aula, assim, que eu fui, e aí ele tava falando a respeito, porque era um curso de teologia mesmo e tal, mas aí ele começou porque ele ministrava no meio, era mó louco, era legal demais. Aí ele falou assim, sabe o que você precisa aprender? E aí eu falei, meu Deus do céu, isso foi pra nós mesmo. Você precisa aprender a ser sozinho, você precisa aprender a solidão, você precisa aprender a caminhar sozinho, e não por arrogância, por soberba, mas você precisa ser tratado nisso, vocês precisam entender que a vida de quem anda com Deus, ou que de alguma forma vai fazer algo por ele, que ele chamou pra alguma coisa, ela muitas vezes é solitária. Ela muitas vezes, vocês vão ser abandonados, esquecidos e tal. E você precisa entender isso, né? Que as pessoas não gostam de você, que ninguém... Mas é assim. Cada um tem o seu chamado e tal, enfim. E aquilo foi libertador pra mim, assim. Eu vim meditando sobre aquilo, eu nem lembro qual a passagem que ele usou. E aí eu cheguei em casa e falei isso pra Tati. Isso foi numa segunda, que os cursos eram segunda-feira. Cara, na quinta-feira era como se nós fôssemos as pessoas mais conhecidas da igreja. A gente chegou, todo mundo falava com a gente, todo mundo dava bom dia, todo mundo não sei o que, boa tarde, não sei o que e tal. Ele sabia da nossa vida, era como se eles... não sei o que, tipo você assim, não estudou comigo lá onde? Isso, Você você faz isso, Mas você é mudou. jornalista, você não sei o que, você Isso, faz aquilo. cara, foi muito Falei, louco ué? isso. Foi muito legal. Nunca vi aqui, Cláudia. E o pessoal conversando, e aí a gente foi se inteirando. Aí Foi abriu, fazendo assim, parte as coisas abriram. das coisas na igreja, depois nós fomos participando de ministérios, começamos a ir nas células, fomos ungidos a diáconos, depois ao presbitério, que é o que nós fazemos hoje. E tem algumas vertentes ali que nós percebemos que a gente atua, que Deus nos dá, assim, sem a gente pedir. É esse relacionamento com as pessoas mesmo, sabe? E aí, por nós sermos casados, vem muitos casais, é natural.
Então vem, e jovens, eu acho que é porque sou mais jovem que você, Marcelo. As menininhas, tudo mocinha. Quer falar desse assunto mesmo? Vem, eu acho tão bonitinho, e eu pego, porque é meio que assim, não faça aquilo que eu fiz, sabe? Vamos por esse outro caminho. Mas eu acredito porque nós somos um casal, então vem muita, entre aspas, demanda ou pessoas nesse sentido. E o que nós fazemos? Aquilo que nós fomos ensinados lá no começo. Sim. Nos relacionamos, criamos conexão, falamos aquilo que a gente viveu e não tem diferença, é Cristo. Então, assim, é trazer Cristo, seja no trabalho ou na igreja, mas é apontar para Ele. Dizer que não é pelo que vocês fazem, não é o esforço de vir gravar aqui, de vir gravar na semana, deixar a família e vir para cá. Não é por isso. É por Ele, porque você está anunciando Ele. Você está levando Ele de alguma forma. Então, esse é o intuito, esse é o objetivo. Que as pessoas não lembrem os nossos nomes, que as pessoas não lembrem quem nós somos aqui nessa terra, mas que elas lembrem e vejam que nós servimos a um Cristo. Ao olhar para nós, elas falam, isso é uma coisa diferente. Não, mas somos todos iguais, mas tem alguma coisa diferente, que seja no falar, na escrita, na educação, na limpeza, que saindo daqui seja o lugar mais arrumado quando sai e fala, meu, aquela galera do Vidas que Edificam, cara, deixa tudo arrumadinho. Mas não tem nada de vocês, é porque vocês representam Cristo aqui. Então, é isso que a gente traz para fora, para quem passa com a gente. Tem uma frase que eu coloquei ainda no nosso Facebook, no meu Facebook, assim quando a gente casou, Sou um pouco low que tá profile, escrito mas assim, ó, tudo bem. seremos conhecidos pelo amor. E depois o tempo foi passando, e nos momentos mais difíceis da nossa vida como casal, eu olhei para aquilo e falei, seremos conhecidos pelo amor. E o amor não é um amor aqui, ó, que eu amo, que eu te amo, que eu te amo. É uma decisão, É o né, amor cara? de Deus, cara. Amém. Então é esse amor. Glória E a é Deus. isso que rege a nossa vida. Amém. A gente está encaminhando para o final. Eu queria perguntar muitas coisas ainda. Mas antes de a gente finalizar, a gente viu que nessa mesa aqui, toda a caminhada de vocês sempre foram juntos, em família, né? E a gente queria que vocês deixassem um recado para quem está nos assistindo, pessoas que estão esperando e aguardando um relacionamento em Deus. Que conselho vocês dariam para essas menininhas, os Caios da vida que chegam até você? Juliette merecia um prêmio, hein, Juliette? Vai, amor, deixa que você olha para aquela câmera lá, ó. Não, eu sei, mas acho que algo muito importante, assim, em relação à vida sentimental é tratá-la de uma maneira séria, né? O que a gente vê hoje muito, e é o que eu tenho conversado com algumas pessoas que eu conheço que são solteiras, isso ficou muito banalizado, principalmente entre nós, assim, dentro de um círculo de uma igreja e tal, tratando isso de uma maneira muito displicente. E a vida sentimental, ela é uma das partes mais importantes para uma pessoa. É com quem você vai caminhar junto uma vida toda. E o que talvez eu poderia aconselhar, que era o que talvez a gente falava muito lá, né, Caio? Trate isso como se fosse uma área da sua vida espiritual mesmo, como se fosse o seu próprio relacionamento com Deus, porque dependendo de quem você escolher, né, porque tem muito isso também, mas se for fora de um propósito que Deus tem para você, ela certamente vai te afastar daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, se você tratar isso de maneira séria, né, não tratar isso de uma forma displicente, banalizar, achar que isso é uma área que você tem que brincar na sua vida, tudo é piadinha, ao solteiro e não sei o quê, mas entender que isso é algo importante para sua vida como um todo, eu tenho certeza, eu falo isso com tranquilidade, assim, de que Deus ele vai te mostrar quem realmente vai ter essa caminhada com você até o final. Então, talvez se eu pudesse resumir esse conselho trate a sua vida sentimental de uma forma séria, né? De uma forma não displicente, de uma forma organizada e com propósito. Acho que é isso. Amém. Amém. Em complemento, deseje essa bênção. A Bíblia fala que aquele que não deseja a bênção, ela se aparta. Então, muitas vezes as pessoas acham, não quero. E vai deixando. E na hora que isso nunca acontece, só acontece do lado, mas você nunca desejou. Então, deseja. Peça a Deus isso. No momento certo, Ele vai te dar. Não coma o fruto ainda não maduro, porque o gosto é amargo. Então, não vai ser gostoso. Mas se você for direcionado por Deus, se você deixar Ele ter a vontade plena, exercida na sua vida, não é a mais gostosa. Até eu ouvi esses dias que Lia era a vontade que Deus tinha ali para quem mesmo? Jacó. Para Jacó. Para Jacó, e Rebeca era o que ele queria. Não.
Raquel. Ok. Obrigada, irmão. E o Isaac já ficou bolado. Boladão. Não, essa daí é minha. E não a Raquel. Só que ele não queria, porque ele trabalhou 7 primeiros anos por Raquel e não pela Lia, que era irmã dele. Mas Deus queria que ele tivesse a Lia. Então, às vezes, qual é o desejo que a gente tem? Deus, eu quero a sua vontade ou eu quero a minha vontade? Esses 20 anos com Deus, quase, muitas vezes eu fiz só da minha vontade, deu ruim. E quando a gente vive a vontade de Deus, dá certo. No meio do caminho tem o sobe e desce, mas dá certo que ele está conosco. Então é pedir a ele viver a vontade dele. E aí nós vamos nos adaptar a isso. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém. Bom, Marcelo, Tati, a gente agora de fato está encerrando. Eu quero agradecer vocês dois por terem topado. Eu confesso, quando eu fiz o convite, a Tati eu sabia que ia aceitar. Mas o Marcelo, eu acho que ele não vai querer, mas logo de cara aceitou. E, enfim, muito obrigado e glória a Deus pela vida de vocês. A gente espera que essa história que vocês compartilharam aqui alcance muitas pessoas, né? Às vezes casamentos que estão ali balançando, ou jovens que têm pensado no marido perfeito, na esposa perfeita. Não que, como vocês disseram, o casamento de vocês sejam perfeitos, mas que seja uma inspiração. E muito obrigado mesmo. E para mim foi uma honra ter essa mesa aqui com vocês. Amém, amigo. A gente te ama. Muito obrigada. Também foi um privilégio dividir essa mesa com vocês, Legal. conhecer um pouquinho da história de vocês, ouvir o que vocês estão crescendo no Senhor, aprender um pouquinho também com vocês. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, assim como vem edificando a nossa, porque cada uma dessas mesas aqui a gente sai sendo transformado pelo Senhor. Não tem nenhuma que não fale conosco, e a de vocês hoje falou muito comigo. Então que o Senhor continue abençoando, honrando vocês cada vez mais, derramando cada vez mais sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Agora você é da família também. Agora muita gente. E Caio, antes de nós irmos para o nosso momento final e de oração, você falou que tinha algo para revelar nessa mesa hoje. Nós já sabemos o que vai acontecer, mas eu vou deixar você contar para quem está nos assistindo a partir de agora. É isso aí, galera. Agora vem o outro momento especial, né? A gente disse no começo. Vou até pegar um gancho de algo que o Marcelo falou. Tá tudo bem. Antes de eu falar, não tem problema nenhum. Eu e a Natashi não estamos brigados. Mas hoje a gente está aqui anunciando que é o meu último programa no Vidas que Edificam. Entendemos, como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, né? E hoje eu encerro um ciclo aqui nessa mesa. Então eu quero agradecer, Natashi, né, pelo convite que você fez para eu poder participar desse projeto, né, por ter me recebido tão bem e ter me dado a oportunidade de partilhar mesas como essa aqui, né? Eu aprendi muito, eu levei muitos ensinamentos para minha casa, para minha família, para minha vida, e agradecer vocês que estiveram conosco e ainda permaneçam, né? Por todas as mensagens, todas as abordagens na igreja, principalmente do pessoal falando, olha, o projeto está bacana, Deus tem falado conosco. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pela vida da Natashi, pelo pessoal da Arte Filmes que sempre nos recebe com tanto carinho, com todo o cuidado. Então é isso, galera, tá tudo bem, não brigamos, estamos em paz, que Deus continue abençoando, continue prestigiando o Vidas que Edificam, porque, como eu já disse, né, não é só mais um podcast, estamos aqui para falar acerca dele, né? Então é tudo para ele. Então a gente queria passar isso para vocês, para que não tivesse nenhum entendimento contrário. Tá tudo bem e que Deus abençoe todos vocês. É isso aí, o Vidas que Edificam, ele continua toda semana às 8 horas da noite, tem episódio novo, então continuem nos acompanhando, se inscrevam no canal. E Caio, eu também tenho muito para te agradecer. Eu tenho muito para te agradecer porque o dia que eu cheguei para conversar com você, você topou de cara. Você entendeu a visão do Senhor para esse projeto. E no momento em que talvez eu tivesse medo de iniciar isso sozinha. E você me trouxe segurança, você me trouxe ensinamentos, você me trouxe orações. E eu quero agradecer por ter participado desse tempo, porque, como a palavra diz, há tempo para todas as coisas. E esse ciclo está encerrando para que o Senhor faça novas coisas na minha vida, na sua casa, nas nossas famílias. E eu tenho certeza que nós vamos viver tempos gloriosos do Senhor. Então, que Ele continue usando a sua vida poderosamente onde você pisar, a sua casa, a sua família.
a Ju, que sempre orou e intercedeu por esse projeto também. E eu sei que de onde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, vocês vão estar acompanhando Vidas, torcendo para que o melhor aconteça sobre este lugar, assim como edificou também a sua casa e vai continuar edificando a casa de outras pessoas. Então, muito obrigada. Se você curtiu o programa de hoje, se você foi tocado pela mensagem, pelo testemunho também da Tati e do Marcelo, se inscrevam, curtam, comentem. E agora vamos para a oração final, porque o Senhor ainda tem algo a falar sobre essa mesa. E Caio, a honra é para os nossos convidados ou você quer fazer a última oração nessa mesa? Eu vou deixar a honra para os nossos convidados, né? Então eu vou pedir para o Marcelão encerrar esse programa para a gente com uma oração. Amém. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos nesse país que nós temos hoje, a liberdade de falar do Senhor e de falar do teu amor, e que tudo aquilo que nós conversamos aqui, Pai, não é para o nosso mérito, como a gente em algum momento disse, que talvez as pessoas nem se lembrem do nosso nome, nem saibam quem nós somos, mas que elas consigam entender tudo aquilo que o Senhor pode fazer quando nós damos espaço para o Senhor. Então, se tem pessoas que estão nos assistindo hoje, estão vivendo momentos de indecisão, momentos de impasse, nós temos a certeza, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é aquele que dá a direção. Então, dá a direção para essa pessoa, Deus. Dá a direção para quem está nos assistindo, dá a direção para aquele que está hoje diante de uma decisão importante, em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando esse programa, principalmente, Pai, para que mais pessoas venham aqui e compartilhem daquilo que Deus fez, tem feito e que Ele vai fazer, Pai. Que talvez pessoas que estão nos assistindo hoje sejam as próximas pessoas a estar aqui compartilhando algo incrível que o Senhor vai fazer, como sempre fez, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Galera, tchau, tchau. Tamo junto.